Romanos 12. A partir do verso 9. Afirma assim a palavra: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E em Romanos, capítulo 13, versículo de 8 a 10, mais uma vez Paulo trata sobre a questão do amor, e ele fala assim: não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da vossa carne. O tema da minha reflexão hoje aqui na Igreja Água é muito simples. Não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. Não se vence o mal com o mal. Isso é muito difícil para nós, principalmente nós que somos ocidentais. Não é? Nós que somos ocidentais, nós que somos de origem latina, não é? Geralmente a gente que é de origem latina, africana, toda essa cultura que o sangue é mais fervoroso, que o sangue é mais quente, é difícil para nós. É uma dificuldade, é um tratamento, o termo que se adequa a isso é difícil para nós, certo? Quando alguém bate na nossa face, nós oferecemos a outro, como disse Jesus. É muito complicado para nós, certo? A questão do Evangelho, quando diz que nós não devemos pagar com a mesma paga o mal que nos fazem. É muito difícil, é complicado mesmo. Eu não vou aqui ser hipócrita e dizer para você que eu vi 100% e plenamente essa verdade
de que o mal que me fazem, eu consigo já virar o meu rosto e dar a ele a outra face para que ele continue fazendo o mesmo mal. Eu não vou ser hipócrita em dizer isso, eu não vou ser mascarado para dizer isso, mas a verdade é que Paulo está nos dizendo aqui, em palavras, na verdade em ações, aquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, aquele que bater na sua face dê a outra. Ele está dizendo aqui em ações que aquele que lhe faz o mal, você lhe dê de comer, aquele que lhe faz o mal, lhe dê de beber, aquele que lhe faz o mal, caminhe uma milha com ele, aquele que lhe confronta, que lhe acusa, aquele que é o enviado de Satanás, como disse Paulo, eu tenho um espinho na minha carne, o enviado de Satanás que fica me atormentando, a este nós devemos realmente, como diz o Evangelho de Cristo, nós devemos de fato, vivenciar o Evangelho é com estes, porque viver o Evangelho com aqueles que nos orienta, com aqueles que nos elogia, com aqueles que batem nas nossas costas, né, e que é o melhor para nós. É muito fácil viver o Evangelho para com esses, mas viver o Evangelho de fato nesse aspecto de não desejar o mal, de não retribuir o mal que se recebe, é justamente a esses que a gente tem que mostrar para eles o que é o Evangelho, o que é a prática do bem, o que é ser bom, o que é amar de fato, né? Mas é muito difícil, e eu sei como você se sente nesse momento aí, porque eu passo por isso, e não é fácil retribuir o bem a quem nos faz o mal. Não é fácil, não é verdade, meus irmãos? Não é fácil mesmo retribuir o bem a quem nos faz o mal, né? Não é fácil. Em Romanos 12, verso 9, se você quiser abrir, se for a sua vontade, você não precisa ser obrigado a ler, mas eu posso ler para você. Diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Interessante que existe um princípio que tem aí na questão do amor, o que é que nós devemos odiar? Nós devemos odiar o que é mal, mas ao passo de que nós não devemos fazer o mal, devemos odiar o mal, não é? Aquelas ações malignas, aquelas ações ruins, aquelas ações que muitas vezes nós vemos na televisão, e que na televisão nos mostra aquela maldade, e a gente fica com aquele senso de justiça, e nós queremos com aquele senso de justiça praticar alguma coisa, talvez até mesmo se eu pegasse, eu faria isso, eu faria aquilo. A gente deve odiar o mal, mas não fazer o mal. Existe uma diferença entre odiar o mal e fazer o mal, retribuir o mal a quem faz o mal. Aí eu pergunto para vocês, não precisam me responder, mas com a sua consciência você responda. Se a gente retribuir o mal, que diferença nós temos como cristãos, como pessoas de Deus, retribuindo o mal que nos fazem? Nós podemos realmente dizer que somos cristãos se retribuirmos o mal daquele mal que recebemos? É bom a gente refletir nisso. O amor sem hipocrisia é um amor que detesta o mal e se apega ao bem. Esta é a natureza de Cristo. Jesus detestava o mal. Ele é a própria bondade viva. Jesus detestava o mal. E o mal que Jesus detestava, ele deixou bem claro qual era. Capítulo 23 de Mateus, você pode observar lá o que é que diz lá. Jesus ficou muito chateado. Jesus naquele momento odiou uma prática que tinha ali no capítulo 23 de Mateus, quando os hipócritas estavam fingindo ser santos, serem pessoas que realmente viviam o Evangelho, que viviam a palavra, ou viviam o judaísmo deles, e ali eles ficavam acusando Jesus e tentando pegar Jesus em algum tropeço, pegar Jesus em alguma falha. E Jesus se aborreceu com eles e disse, você vê Jesus veementemente condenando eles, porque eles praticavam o mal. Mas mesmo assim Jesus não fez o mal a eles. Jesus os condenou
por causa da prática deles de maldade. E eu acredito que aqui nessa noite não existe esse tipo de coisa. Eu creio que nós hoje somos uma cabeça um pouco mais avançada nesse sentido. Se você observar bem, você vê que naquela época a maldade era um pouco mais latente, assim no sentido de ser fingido. Hoje a gente pode agir com hipocrisia em algum momento, mas se você tiver um pouco da palavra de Deus, você volta e quebrando-se e diz: eu agi errado, isso não é certo. É mais fácil hoje. Naquela época era mais difícil tirar as máscaras. Hoje é um pouco mais fácil. Romanos 12,14 ele diz o que é que a gente deve fazer com quem nos faz o mal. 12,14 de Romanos ele diz aí: o que devemos fazer com quem nos faz o mal? Amaldiçoar. Nós devemos praguejar com essas pessoas, desejar que elas morram. Talvez um momento de raiva, talvez um momento ali da hora do calor, da afronta, talvez a gente possa dizer alguma coisa da boca para fora, mas isso não é verdade, que está no nosso coração. Logo percebemos que nós não devemos desejar um mal a ninguém, como diz aí, nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Nós devemos dizer: olha, que Deus abençoe essa criatura, que essa criatura que me persegue possa, em nome de Jesus, encontrar o caminho da paz no seu coração, o caminho que é bom, do bem, né? O jovem rico na Bíblia, você percebe bem que o jovem rico chega para Jesus com todo aquele aparato religioso, e ele diz assim: mestre, o que é que eu faço para te seguir? O que é que eu faço para ser um discípulo seu? Em outras palavras dizendo. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, vai e vende tudo que tu tens e segue. Porque Jesus não visualizou a vida dele, que ele estava ali pronto com um pacote, com uma caixa de coisas para Jesus, dizendo assim: eu estou prontinho aqui, eu tenho uma caixa de coisas que eu vivo e eu estou pronto para ser o teu discípulo. Porque Jesus não olhou para aquelas coisas que ele disse que estava pronto, que ele não matava, ele não roubava, ele não cobiçava a mulher do próximo, ele não fazia um monte de coisa. Porque Jesus olhou aquilo? Jesus olhou justamente a avareza do coração dele. Porque Jesus visualizou a avareza? Porque Jesus percebeu que o que precisava para ele ser perfeito, ele não ia conseguir ser perfeito nunca na vida dele, e o problema dele que ele ia viver a vida toda lutando por aquele problema era a avareza. E Jesus disse para ele o quê? Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. E aí é interessante que ele diz, numa da conversa ele fala também uma coisa interessante que devemos refletir. Ele diz assim: mestre, eu sei que o Senhor é bom, em outras palavras, né? E Jesus diz: não há bom senão só Deus é bom, né? Então Jesus considerando ali o bom, e ele, com aquela atitude dele, se achando bom por viver uma vida aparentemente perfeita, e não era perfeito, e Jesus descobre, mostra para ele o que era que estava prendendo ele, o que não dava para ser discípulo dele. Porque para andar com Jesus tinha que abdicar, abrir mão de tudo, tinha que deixar tudo mesmo, tudo, inclusive aquelas coisas que prendem. É assim que é a vida cristã, não é? Quando Paulo diz em Romanos 12, 21, que ele fala aí, vou dar uma lida para vocês. Ele diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ele me fez, eu fiquei pensando, disse: meu Deus, como é que a gente consegue na prática? Porque na conversa a gente pode dizer que faz. A gente pode dizer muito bem: por eu ler a Bíblia todo dia, por eu orar, por eu ir à igreja, eu sou uma pessoa que faço bem. Mas acredite, o espírita também lê a Bíblia, o espírita também atravessa os velhinhos na rua, fazem boas coisas, e eles são pessoas boas nesse sentido. Então a gente não é bom porque a gente tem aparentemente um pacote
de coisas boas, que a gente tem uma Bíblia, uma oração e uma igreja. A gente não é bom por causa disso. A gente é bom porque existe dentro de nós o Espírito de Deus que nos faz ter uma natureza boa. Porque tire isso, e aí o que somos? Tire o Espírito de Deus, e aí o que somos? Nós não valemos nada. O que presta em nós, irmãos, é o Espírito Santo que habita em nós. É o que presta em nós. É o que faz a gente ter um vagalumezinho de bondade nesse mundo de trevas. É o que faz a gente reluzir, encandecer um pouco da luz nesse mundo. É o Espírito de Deus que está dentro de nós, porque nós não somos bons. Como disse o jovem rico, bom é só Deus. Bom único é Deus. Deus é bom. Por isso nós não devemos de maneira nenhuma usar mal para vencer o mal. Antes nós devemos, naquela milícia, naquela luta que tem dentro de nós, e Paulo fala dessa luta entre a carne e o Espírito. Paulo fala, dentro de nós existe uma luta, e podemos até dizer que existem dois gigantes dentro de nós, que estão lutando e ali guerreando. E Paulo diz que o Espírito, ele luta contra a carne, e a carne, ele luta contra o Espírito. E aí, dependendo do dia, dependendo do momento, o Espírito vence. E aí a gente tem uma reação, uma ação poderosa, espiritual, por causa do Espírito em nós. Como eu disse no início, se tirarmos de dentro de nós esse Espírito, não tem nem quem confronte a carne que existe dentro de nós. Fica só a carne. Fazemos alguma coisa boa hoje, com consciência, entendendo, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque somos selados com o Espírito de Deus. Somos bons por isso. Nesse aspecto somos bons por causa disso, meu irmão. Nós não temos mérito nenhum, não temos privilégio nenhum. Privilégio nenhum, meu irmão. Quando a gente faz alguma coisa, alguma ação social, nós não somos bons bastante ainda. Só você olhar um pouco para a cruz. Se você visualizar a cruz, a obra da cruz, o que foi feito lá, o mérito, tudo que foi realizado naquela cruz, você vai dizer assim: por mais que eu faça, nunca vai alcançar uma gota de sangue do que Cristo fez. Não é verdade? Mas nem por isso nós não deixamos de fazer o bem. Devemos cada dia fazer este bem, levar esta palavra, levar esse evangelho para as pessoas que precisam ouvir o evangelho. As pessoas estão ouvindo muitas coisas hoje em dia. As pessoas estão vendo muita coisa. Tem muita coisa boa para se ver, tem muita coisa boa para se ouvir, mas tem uma coisa boa, importante, que precisamos e que não estamos vendo e não estamos ouvindo mais. É evangelho. Palavra de Deus. Está quase extinto, esse negócio está quase sumindo, está quase se acabando essa coisa. Não é verdade? Em Romanos 13, nós lemos, posso ler de novo, verso 8, só o verso 8, ele diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido o quê? A lei. Quando temos inimigos, quando temos inimigos, temos dívidas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando a gente tem um inimigo, a gente tem uma dívida. Quando eu era criança, eu me lembro, eu era menino, né, jogando futebol descalço, lá em Campina Grande, na Paraíba. E eu me lembro que a gente tinha os times de bairro, aí fazia aqueles campeonatos, aqueles torneios, né, de bairro. E era uma briga grande, a pancada, era porrada, comia com força mesmo. Aí ficava aquelas intrigas, aquelas dívidas, entendeu? Tinha menino que dizia assim: quando você passar lá no meu bairro, eu vou meter a faca em você. Porque você bater na cara do homem, não bate não. Entendeu? Me lembro como hoje. E a gente realmente, quando tinha que ir para a escola, que tinha que passar por aquele trecho daquele bairro, eu passava suando frio, porque os meninos podiam se juntar e dar uma surra na gente. Então, a inimizade, ter inimigos, fazer inimigos, sabe, fazer o mal
acrescenta para nós dívida. A gente anda preocupado, como diz a linguagem cearense, veaco. A gente anda todo tenso, né? Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, e hoje está acontecendo até a gente sem a gente fazer nada. Até sem fazer absolutamente nada já está acontecendo. Imagine a gente fazendo e acarretando e acumulando a dívida da intriga, da briga, né? Da discussão, da contenda, da discórdia. Imagine um negócio desse. Que Deus nos livre, né? Se você tem alguma dívida nesse sentido, você precisa ajoelhar-se diante de Deus, buscar a presença do Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, me livra dessa dívida, porque Jesus já pagou toda a dívida do pecado, então me livra dessa. Eu não posso ter pessoas com desejo de vingança para cima de mim. E aí Paulo diz aí em Romanos 13:8, ele diz uma coisa interessante, que nós devemos dever uma coisa. Uma única coisa nós devemos dever às pessoas: amor. Aí, meu irmão, você pode botar o nome no Serasa, não, tudo quanto é coisa. Pode botar. Sabe, faça uma dívida bem grande, porque você deve dever o amor às pessoas. Amor. Sabe? E só consegue dever o amor às pessoas, aquelas pessoas que realmente deixam o Evangelho ir para o seu coração. Tem muita gente aí que fala Evangelho, mas não tem Evangelho no coração. Tem muita gente que fala em nome do Evangelho, mas quando você vai ver, não tem Evangelho nelas. Tem muita gente que fala da palavra de Deus de uma forma tão, sabe, tão forte, tão grande, você vê assim tantos gritos, tantas coisas bem altas, né, inflamadas, mas quando você vai ver, não tem Evangelho na vida dessas pessoas, porque ela não tem uma coisa, a dívida de amor com aquelas pessoas que ela prega. Para mim chegar aqui é sem hipocrisia. Não sabe como eu não consigo ser. Tem gente que consegue, eu não consigo. Eu não dou para ser ator. Não funciona para mim. Eu não consigo fingir. A única vez que eu fiz um teatro foi pela Jocum, quando eu era da Jocum, né? Aí eu consegui fazer aquele pantomima, porque realmente é encenação com as mãos, mas o negócio de estar fingindo, fazer uma outra identidade, não funciona para mim. Eu não consigo. Então, para mim chegar aqui, irmãos, para falar isso, eu tive que dizer: meu Deus, eu tenho que colocar no meu coração muito amor por aquelas pessoas. Eu tive que enfrentar um leão hoje na hora do almoço, enfrentar um leão, um sentimento de um leão, né? Hoje na hora do almoço, que estava ali querendo me devorar, e de repente me preparar para poder trazer a palavra de amor para as pessoas que estão naquela comunidade, naquela igreja. Isso não é fácil. Isso não é melzinho na chupeta, como diz minha mãe. Não é fácil fazer isso. Essa trilha. Você livrar-se de sentimentos e não confundir na hora de pregar o Evangelho com os sentimentos que você vem sendo confrontado. Porque a vontade que dá com aquelas pessoas que lhe afrontam é fazer realmente dar para ela o que ela merece naquele momento, né? Dar para ela o que ela merece. Então, quando temos inimigos, temos dívidas, pois de alguma maneira alguém quer se vingar, né? Mas devemos acarretar para nós dívidas de amor. O amor, o que é que Paulo diz em 13:10 aí de Romanos? O amor não o quê? O amor não pratica o quê? O mal. O amor tem considerações, não é verdade? Não pratica o mal. Quem ama não pratica o mal. Jesus praticou o mal? Não. Jesus nos amou e não praticou o mal, mas nos deu o maior bem de todos, a nossa salvação eterna na cruz do Calvário. Amém? Não é verdade? Nos deu o maior bem, a nossa salvação, nos fez o maior bem, e recebendo sobre ele toda maldade, toda injustiça, toda cólera, toda ira, toda raiva, todo ódio humano. Ele não se deixou vencer pelo mal, mas ele venceu o mal com o maior bem que ele podia nos dar, a cruz e a salvação em Cristo que nós temos. Como diz aí, 12:19, o destaque, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ele diz aí. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, Deus, né? Eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Ou seja, quando a gente sabe que a pessoa nos faz o mal, e ela sempre constantemente nos faz o mal, a gente olha com olhos de misericórdia, porque a gente sabe que a ira que vem sobre aquela pessoa que faz a maldade vem de Deus, não vem de nós mesmos, vem de Deus. Deus muitas vezes disciplina determinada pessoa para que ela possa se ajustar na vida, porque ela pratica o mal, ela só sabe semear o mal. Tem pessoas que têm uma criação, e acredito que não seja esse o seu caso, mas tem pessoas que foram criadas numa família de conflito, é só maldade, ela só reflete isso. Quando ela encontra com você, ela não sabe fazer outra coisa senão discutir com você, ela não sabe fazer outra coisa senão brigar com você, ela não sabe fazer outra coisa senão criticar você, ela não sabe fazer outra coisa senão lhe afrontar com maldade. E às vezes você fica pensando, mas rapaz, fulano não é crente, mas fulano não vai para a igreja, mas fulano agora não é um discípulo de Jesus. E por que ele faz isso? É porque ele tem ainda uma coisa que prende ele na família, que ele não consegue se libertar ainda daquela situação, que ele aprendeu aquela cultura, ele se acostumou a brigar com as pessoas, ele se acostumou a fazer o mal, porque sempre ele recebeu isso, o mal dentro de casa. Sempre. Quando a gente é do bem do Evangelho, uma coisa a gente faz com essas pessoas, não sei se você vai conseguir entender, mas eu vou tentar aqui fazer você entender. Em Romanos 14, abra aí sua Bíblia, de 1 a 12. Romanos 14, de 1 a 12. Diz assim: olha o que é que Paulo chama com esses 3 capítulos, 12, 13 e 14, Paulo está falando de uma mesma coisa, uma mesma temática, ele está tratando essas coisas. Ele diz assim: olha, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assunto controvertido. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio e para o seu Senhor, que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O que é que Paulo diz para nós fazermos com aquelas pessoas que nos faz o mal e acha pior? Parece só dar um rolo assim na cabeça, dar um nó assim. Ela nos faz o mal, na cabeça dela ela pensa que é o bem que está fazendo. Isso dá um nó. Não dá um nó na cabeça? A pessoa que faz o mal pensando fazer o bem. Isso dá uma coisa assim na cabeça da gente. E tem gente que vive assim. Eu convivo com uma pessoa já há alguns anos que é assim, extremamente religiosa. Ela pensa que faz o mal, ela pensa que faz o bem para mim, mas ela faz o mal. Eu sei, porque quando a gente olha a palavra, vê a atitude, e aí ela pensa estar fazendo o bem, mas ela está fazendo o mal. Mas como a gente tem que proteger nossa natureza, tem que proteger nosso coração, tem que escolher não retribuir o mal que se fez, mas suportar em amor, como diz Paulo. Suportar em amor. Não é tarefa muito fácil, irmão. Suportar em amor não é tarefa fácil, viu? Não é fácil, mas nós devemos. Então, os fracos da fé, nós devemos dar uma tolerância, não é? Claro que
abre-se um parênteses no sentido, e quando a pessoa, o indivíduo, ele está fazendo mesmo por maldade pura e consciente, aí deve ser confrontado, deve ser realmente repreendido, né, aquilo que ele faz. Quem ama não trata os outros como inimigo. Você crê nisso? Ou não? Quem ama não trata os outros como inimigo. Isso não é fácil também não. São coisas do Evangelho. Se eu sou de Cristo, o próprio Jesus Cristo ele afirmou, né? Lá em Mateus 5, versículo 44, se você quiser conferir, ele disse assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é fácil, mas nós podemos, escolhendo, nós podemos. Então, tem pessoas que amam e tratam os outros como inimigo. Eu não consigo entender isso. A pessoa afirmar: eu lhe amo, meu irmão, em Cristo Jesus, eu tenho amor por você em Jesus Cristo, ou Jesus te ama, eu lhe amo, mas ela faz o mal àquela pessoa. Eu não consigo entender isso, né? Mas a Bíblia dá para nós o conceito certo que nós devemos fazer com estes. O que nós devemos fazer? A palavra de Deus diz que nós devemos amá-los e nós devemos orar por elas. Algum propósito Deus tem, algo Deus tem a nos ensinar quando as pessoas mostram seu ódio para nós. Alguma coisa Deus quer nos mostrar, alguma coisa Deus quer nos ensinar. Sempre, quando nós estamos com Cristo, Ele sempre nos ensina algo, sempre. Então, quando pessoas odiosas, que descarregam sobre nós a maldade, ela vem sobre nós, é porque ela está sendo um instrumento para mim e para você, para que nós possamos refletir e suportar mais e exercitar o amor. E quando é para com ela, é porque ela precisa aprender a deixar de ser tão mal. Deixar de ser tão mal. Ou seja, eu aprendo e essa pessoa aprende. Ela me ensina, mesmo inconscientemente talvez, e eu a ensino. E aí, tem algumas recomendações bíblicas que eu quero deixar para você como conclusão, para me encerrar aqui a minha reflexão essa noite. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, porque são recomendações para que você não faça inimigos. Por isso nós não podemos ter inimigos, né? Lá em Jó, capítulo 13, versículo 24: não devemos fazer inimigos, e principalmente sem razão alguma. Não podemos. Jó 13, 24 diz: por que escondes o rosto e me tens por inimigo? Pergunta que Jó faz: por quê? Por quê? Me escondes o rosto e me tens por inimigo. Não podemos ter inimigos sem razão alguma, nem com razão. Jesus disse que nós devemos amar os inimigos e orar por eles, não é? Na verdade, as pessoas que se consideram nossos inimigos podem até se considerar nossas inimigas, mas nós não somos inimigas delas. Você está entendendo? As pessoas podem declarar: eu não gosto de você, eu lhe odeio. Ela pode expressar isso, mas você não pode ter esse sentimento por ela. Nós devemos amar, devemos orar por essas pessoas. Essa é a nossa tarefa como cristãos, irmãos. No Salmo 74, verso 3. Salmo 74, verso 3, segunda recomendação. Recomendações bíblicas. Verso 3: volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda destruição que o inimigo causou em teu santuário. Não
Não podemos fazer inimigos ou tornar-se precursores de inimizades no altar de Deus. A segunda coisa, nós não podemos fazer inimigos no altar de Deus na igreja. Não podemos. Não podemos fazer inimigos, como disse Jó, sem razão alguma. Não podemos ser inimigos na igreja, no santuário. Não podemos. Provérbios 16, 7. Acompanha aí a terceira recomendação, que a palavra de Deus diz: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Nossa, quando a gente tem caminhos agradáveis, que as pessoas olham para nós e dizem assim: o caminho dessa pessoa é boa, até os inimigos andam em paz conosco. Devemos andar em paz. Devemos amar e fazer o bem a quem nos tem como inimigos. Lucas 6,27 diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. O que é que nós temos que fazer, além de amar e orar pelos... Lá em Mateus diz: amai os vossos inimigos e orai por eles. Já Lucas, ele acrescenta, ele diz que além de amar, além de orar, nós devemos fazer o bem aos inimigos. Fazer o bem. Romanos 5,10 nos lembra que fomos um dia inimigos de Deus. A gente sempre tem que se recordar disso. Um dia eu fui inimigo de Deus e hoje eu não posso mais fazer inimigos, porque eu sei o porquê que as pessoas odeiam as pessoas que seguem Jesus. Eu sei porquê, porque um dia eu odiei, eu fui inimigo de Jesus. Aí Romanos 5,10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se fomos reconciliados, nós devemos entender que as pessoas não são nossas inimigas. Nós devemos andar em reconciliação com Deus e com elas, procurar a paz com todos, né? Não só temos um inimigo, nós só temos um inimigo, nós só temos um inimigo e este já está sentenciado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 26, diz assim: qual é o inimigo que nós temos? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Nosso inimigo é a morte. É esse o inimigo que nós temos. Uma outra questão, para a gente concluindo, aqui Paulo diz: se por causa da verdade nós fazemos inimigos, isso é uma forma muito boa de fazer inimigos, por causa da verdade. Gálatas 4,16: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Então, por dizer a verdade, muitas vezes a gente faz inimigos, não é, pastor? A gente faz inimigos porque a gente diz a verdade. A verdade brota inimigos, como também brota amigos. Ela faz essas duas coisas, a verdade. Mesmo quando alguém que esteja entre nós sejam desobedientes à verdade, olha como devemos fazer. Elas não são nossas inimigas quando elas são desobedientes à verdade. Não são nossas inimigas. Olha o que é que diz a palavra aí, Tessalonicenses 3, 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Verso 15: todavia, não considereis por inimigos, mas adverti-vos como irmãos. Devemos ser inimigos de quem? Timóteo 3,3: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Nós devemos ser inimigos de contendas, de brigas, pessoas que ficam contendendo, arrumando confusão dentro da igreja e fora da igreja. A gente tem que olhar assim e dizer assim: pelo amor de Deus, eu não concordo com isso, não é de Deus. Inimigos de contendas, de brigas. É isso. Nós devemos ser inimigos do sistema do maligno. Você sabe qual é o sistema do maligno? É destruir as pessoas, afastar as pessoas de Deus. Tiago 4,4 ele diz isso:
os infiéis que não compreendem Deus, que a amizade, o sistema do mal, o mundo é inimiga de Deus. O mundo, o sistema que tem no mundo, o mal, né? Toda a sua arquitetura maldosa, toda a sua armadilha contra o povo de Deus, toda essa armadilha é nosso inimigo, certo? E aqui, irmãos, eu vou considerar como fim mesmo, é que ele diz aqui, Jesus, as palavras de Jesus que ele diz aqui: devemos amar, orar por aqueles que nos perseguem. Assim fez Jesus, orou, amou pelos que perseguiam a ele. Como diz aqui em Mateus 5,44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.